Então, voltando aí, gente, a gente tinha parado. Desculpa aí que o telefone tocou, se deixar no silencioso. Então, o critério antes adotado era da média aritmética, depois foi por 3 vezes o LC mínimo, que foi bem aceito, e lembrando dessa questão do arredondamento aí para as estacas, ok? Aí existe um critério para o cálculo do comprimento, que a gente chama cálculo do comprimento da curva de transição normal, que é esse aí, ó, 6 vezes a raiz do raio. Então, é uma ótima quando a gente usa esse critério aí também, tá? Ao invés de achar 3 vezes o L mínimo, ou a média, como eu falei anteriormente, adotar um LC 6 vezes o raio. E verificar se ele está entre o mínimo e o máximo. Se tiver entre o mínimo e o máximo, adota esse como o valor do comprimento da transição. Deu para entender? Achou o mínimo, achou o máximo. Qual que eu vou adotar? Esse aqui. 6 vezes a raiz do raio. Tá? Achei o valor. Ele está entre o mínimo e o máximo? Ótimo. Então é ele que eu vou adotar, lembrando de arredondar. Tá? O ângulo central da espiral. Então aquele trecho em espiral, que o acréscimo dado aí, ele gera um ângulo, tá? Que a gente chama que é o ângulo do ramo da espiral, onde matematicamente é possível deduzir esse valor identificando duas situações. Uma que a gente chama do ângulo para um ponto qualquer, né? Que a gente fala para um ponto qualquer, e outra para um ponto oscilador, que é um ponto que a gente determina, tá? Então aqui é como se tivesse dado um zoom, ó. Aqui é um zoom, aqui está o trecho em transição, chamado de LC, vamos supor 100 metros, né? Então esse aqui está o 100 metros, o ângulo da minha espiral é esse aqui, é o ângulo central da espiral, e a gente acha o ângulo para a minha espiral, ou então para um ponto qualquer ponto, né? Se aqui é 100, eu posso achar esse ponto aí oscilador em qualquer ponto, para 20, para 30, para 40. Ah, eu quero qual que é o ângulo da espiral a 40 metros de TS. Tem até um exercício aí que eu passei para vocês no final aí. A 40 metros de TS, eu vou achar o ângulo. O que eu vou fazer? Vou colocar na equação do ângulo central da espiral, aqui, ó. É 40 metros? É 40 metros de TS, então aqui vai ser o 40, né? Dividido por 2 vezes o raio e o comprimento total da transição, 100 metros, aqui vai ser 100. Então, para aquele ponto, eu vou achar qual que é o ângulo para um ponto qualquer, tá? Então, para um ponto qualquer, essa é a equação geral. Então, a gente usa para um ponto qualquer, para 20, para 40, para 60, e assim vai. Agora, quando é um ponto que a gente fala oscilador, oscilador é quando L é igual à transição, o comprimento da transição. Ou seja, se a transição é 100, o valor do L, do ponto, já não vai ser um ponto qualquer mais, vai ser 100 também. Então, na hora que você substitui aqui, ó, L igual a LC, então fica LC ao quadrado. Na hora que divide aqui, ó, corta. Aí o que eu vou ter para a relação aí? LC sobre 2 vezes o raio. Então esse aqui é para toda a minha meu ângulo em espiral, tá? A relação entre os ângulos centrais do ramo da espiral e o ramo da circular, com a deflexão da curva, é dada através do ângulo central da curva circular, que é igual ao ângulo central, ou a deflexão das tangentes, menos o ângulo central da transição. Na figurinha lá, dá para vocês verem isso aí de forma bem clara. Após achar o valor de LC da transição, eu tenho que achar quais são as coordenadas dela, que eu vou precisar para fazer a alocação, né? Então, o sistema de coordenadas adotadas tem como referência o eixo Y, tá? E o eixo X, tá? Então,
vai resultar aí, tem literatura que vocês vão achar que esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Não importa. O importante é você saber o que significa. Porque, para mim, eu gosto de chamar o X de abscissa e o Y de ordenada. Tá? O importante é saber o que isso aí significa. Então, na hora de achar X e Y, existe essa relação matemática aí, onde o LC, esse X, C, Y, C, né? Que é as coordenadas da minha LC, se vocês observarem naquele desenho que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, né? Aquele primeiro desenho que a gente falou, né? da curva, é o XC e o YC, né? XC e o YC, ó. Quem que é o XC? Então, lembrando que aqui é o LC, não é isso? Então, o XC, essa projeção do LC, e o YC, essa distância aqui, tá? Então, na hora que eu determino X e Y, no ponto aí da minha curva de transição, eu tenho minhas coordenadas cartesianas do ponto da espiral, tá? Então, aqui vai ser igual o comprimento da minha transição, o SC que a gente viu como determina anteriormente. Lembrando que esse SC tem que entrar aqui em radianos, tá? Tem que ser radianos, o LC em metros, eu acho tudo em metros. Ok? Aí os parâmetros de recuo da curva. Como nós vimos na introdução da espiral, a gente vê isso geometricamente como é o afastamento da curva circular em relação às tangentes. Então, quando a gente vê esse afastamento em relação às tangentes, a gente tem esses parâmetros de recuo, que a gente chama aí de P e Q. Tá? Então, deslocando o ponto aí, né, em relação aos sistemas cartesianos, a gente acha P e Q, onde mede o afastamento da curva circular em relação à tangente. Então, como que eu acho o P? O P também eu obtenho em metros, tá? Vai ser a abscissa menos o raio da curva por seno de SC. Lembrando que aqui também entra em radianos. Depois o Q, que é a ordenada do recuo, onde é YC menos o raio, 1 menos cosseno de SC. Também lembrando aí que é em radianos, raio em metro, o Y em metro, é lógico que é a ordenada do parâmetro de recuo vai ser em metros também. Então, achou P e Q. Aí eu vou determinar qual que é o recuo máximo da curva para a nova posição, quando fez a espiral. Então, quando é colocada a espiral, existe esse recuo, que eu chamo de Tzinho minúsculo, que é dado pela essa ordenada Q, né, do PC ou do PT, dividindo pelo o cosseno de delta sobre 2. Depois tem a tangente externa, a tangente exterior, a figura, que eu tinha mostrado lá no início também, aquela figurinha, né? Onde TS é quem? É o Pzinho mais R mais Q vezes a tangente de delta sobre 2. Essa continha aqui também tem que ser feita de forma certa, tá? Tem gente que ainda continua errando os critérios da matemática aqui. Então, eu acho a tangente do ângulo, o ângulo dividido por 2, acho a tangente dele e vou multiplicar pela soma de R mais Q, para depois somar com T. Então, eu vou achar isso aqui em metros, tá? Onde eu tenho que levar em consideração aí as nomenclaturas e as unidades. Então, aqui nós temos um exemplo, para a gente começar a praticar isso aí, falando o seguinte: uma curva onde se conhece aí a velocidade dela, que vai ser a velocidade de projeto, 80 km por hora, um ângulo de deflexão, um ângulo central 35 graus, o raio dela é 500, e a estaca no PI 228 mais 17. Né? Então, os mesmos dados, igual era dado lá na curva circular. Só que no caso aqui, a gente já vai inserir, né? A gente já percebe aqui que o raio está menor, né, do que a tabela diz, que com uma velocidade de 80 não pode ser um raio pequeno assim, tem que ser transição. Então, aqui vai ser colocado, então, a curva de transição. Ok?
Aí está pedindo para determinar todos os elementos da curva e os pontos notáveis. Quais são os pontos notáveis? Os pontos notáveis são os pontos dos estaqueamentos. Então eu peguei aí esse exercício aí do livro do Glauco, né, que foi adotado em literatura para vocês, esse exemplo aí que a gente está trabalhando com a curva de transição. Aí está mostrando ó, o cálculo para LC mínimo, aqui LS, o LE, como eu falei com vocês, o LS mínimo, o LS máximo, né? Achou os dois valores aí, 36,86, 305, ou seja, nenhum aí está menor do que 30, né? Eu tenho que adotar um LC entre esse e esse, tá? Tem que adotar um LC entre esse e esse. Professora, mas a senhora não falou que não pode ficar assim, não. Ou você arredonda isso aqui de uma vez, ou arredonda aqui, para fazer a comparação. Mas só que para verificar só entre o mínimo e o máximo, não precisa arredondar, não. Deixa assim só. Aí eu vou fazer o quê? 3 vezes, aqui o critério adotado foi 3 vezes o LC mínimo, o LS mínimo, tanto faz, né? Então, se eu fizer 3 vezes 36,86, não vai dar 120, é um número próximo, mas eu vou arredondar para 120, tá? Que é múltiplo de 10 no caso, ou então se eu for usar o estaqueamento de 20 e 20, também está múltiplo de 20, tá? Então, 3 vezes 36 não vai dar... 3 vezes 36 não dá 120. Eu arredondei. Tá ok? Então aqui se eu já tivesse arredondado aqui para 40, já achava que também. Mas, como eu falei, a norma nova tem adotado esse critério de LC igual 6 vezes a raiz do raio, que é um critério adotado também. Achou o valor lá de 6 vezes a raiz do raio, tá aqui dentro entre o mínimo e o máximo? Pode adotar ele, tá? Que é um critério mais convencional depois desse 3LC mínimo. Mas aqui o exemplo apresentou pra gente esse critério, nós vamos seguir ele. Então, já que eu tenho o LC adotado, o comprimento da minha espiral, da minha transição de 120, eu vou começar a determinar os outros elementos para me achar as estacas. Então, o primeiro é o ângulo da minha transição, que ali naquelas equações está para vocês como SC. Então, ó, 120, que é o valor do LC, 2 vezes o raio, aqui ó, raio em metros, né? O L em metros também, eu vou achar esse ângulo central da espiral em radianos. Para achar o x e o y, que são as coordenadas, vou substituir na equação que a gente comentou, tá? X e o y aí, nas equações. E lembrando que o meu ângulo central, o ângulo da minha espiral é em radianos, então por isso que está aqui em radianos. Faço a continha toda e vou achar aí os valores. Podem perceber que esse número aqui, ó, é próximo dele. Se der um número muito diferente disso, alguma coisa está errando. É um número bem próximo. Por quê? Porque é a projeção disso aqui na reta, tá? Então, de cara, já dá para ver se a gente está errando ou não. Esse não, já é um valor menor, né? Que é do afastamento do ponto Y, que é menor. Enfim. Aí aqui já achou o ângulo da curva. Aqui é critério, né, do autor aqui, que achou o ângulo da curva circular. Então, a parte circular vai ser o quê? O delta, que é o ângulo da curva, menos 2 vezes o SC. Nesse caso aqui, achou em radiano, tá? Nesse caso aqui, tá tudo em radiano. Mas o que poderia fazer também? Aqui, você transformar isso aqui em graus, tá? Transforma isso aqui para graus, tá ok? E, após ter transformado em graus, vai fazer a continha. Na hora que passa isso aqui para graus, ó, 0,12 radianos, se vocês fizerem a continha aí, dá mais ou menos 6,88 graus, tá? 6,88 graus. Na hora que faz essa continha aí, ó, para achar esse ângulo da minha curva, né? Vai ser o delta, que é 35, menos 2 vezes o 6,88, que vai dar um 12 e pouquinho. Na hora que faz a conta, isso aqui em graus vai dar 21,25 graus, mais ou menos. O desenvolvimento do meu trecho circular, eu posso fazer tanto o raio direto vezes o ângulo,
igual tá aqui, então pego o raio e o ângulo em radianos, eu acho o desenvolvimento do meu trecho circular. Aí aqui eu já não posso mais arredondar não, vou deixar conforme está, tá? Aqui eu já não vou arredondar mais não. Ou então, como nós aprendemos lá para a curva circular, o que é o desenvolvimento? Π vezes o raio vezes delta dividido por 180. Então, π vezes o raio vezes delta, quem que é o delta? Aí, no caso, vai ser o ângulo da minha curva, do meu trecho em curva, que é o 21,25, dividido por 180, vai dar a mesma coisa, tá? Aí, eu vou achar o valor de P e Q, tá? Nesse caso aqui, eu quero que vocês fiquem atentos que nesse caso aqui vai ser o Pzinho, tá? Aqui é P. Troca para mim, por favor, isso aí. Aqui é P e aqui é Q, em relação à nomenclatura que a gente está usando, tá? Em relação à nomenclatura que eu estou usando com vocês, aqui vai ser P e aqui Q, tá? Então, substituindo aí, 59,98 para P, para Q, 1,20. A tangente total, tá? A tangente total vai ser o meu caso aí, que eu estou chamando aí de P, né? 59,98 mais 500 mais 1,20, lembrando que aqui agora o ângulo é em graus, tá? E acho a tangente total, ou seja, eu obtive todos os elementos, né? Para mim poder determinar meus estaqueamentos. Porque o que eu preciso aqui é desse valor da tangente externa, do meu LC e do desenvolvimento da minha curva, para mim poder estar fazendo o estaqueamento. São os pontos principais. O afastamento, né, que é esse valor de E aí, vai ser R mais, no caso, como eu falei com vocês, aqui a gente vai trocar, né, Q por cosseno de delta sobre 2. Lembrando que aqui também agora é o ângulo em graus. Então, 500 mais 1,20, cosseno, achei esse afastamento aí de 25,52. Então, qual que é o ponto-chave aí? Chegar nos pontos notáveis, no estaqueamento. Então, estaca de PI foi dado 228 mais 17, menos TT. Aqui, ó, tá aqui. TT 218, tá? Então, 218. Então, 228 mais 10, menos 10 mais 18, tá? Então, aqui foi usado, né, o de 20 em 20, né? De 20 em 20, que é 218, mesmo o raio sendo menor, foi adotado de 20 em 20. Então, 228 mais 17, menos estaqueamento, eu tenho a minha primeira estaca em TS. Qual que vai ser a minha estaca em SC? Vai ser a TS mais o comprimento que eu tenho da transição. Por isso que aqui a gente fala que a gente não usa número quebrado, bem. Os 120 lá são 6 estacas. Então, a estaca anterior, que é TS, mais as 6 estacas, eu acho a estaca em SC. Estou aqui. Agora eu preciso dessa estaca aqui. Qual que vai ser? Isso aqui é o desenvolvimento, ó, da minha curva. Aquele desenvolvimento lá. Então, eu pego a estaca anterior, que é em SC, somando com o desenvolvimento, eu acho a minha estaca em CS. Depois, estaca de CS mais as 6 estacas de novo, eu acho a estaca em ST. Tá? Aí eu consigo obter os pontos notáveis e todos os elementos aí que a gente já viu. O cálculo da parte do ângulo circular, que eu mostrei para vocês, que a gente achava 21,25, né? O raio manteve, o centro manteve, aquela história toda, e assim vai, tá? Fica mais ou menos esse esquema aqui, tá? Aí tem um cálculo de P e Q, lembrando que a gente dá uma trocadinha, tá, gente? Esse K, lembra que esse K vai ser o meu P, e o P vai ser Q, tá? Não esquecem aí de trocar, tá? Aqui é P e aqui é Q. Onde for P e Q, vocês vão trocar aí, ok? Para ficar melhor. Aí, depois eu deixo uma outra aplicação para vocês fazerem sozinhos, para vocês treinarem aí até chegar nesses elementos dos pontos notáveis, para na próxima aula
Na próxima parte aí, na próxima etapa, a gente vai entrar com a questão da locação, ok?